Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso cursinho popular. A partir de agora, a nossa aula já começa a ser gravada, iniciada. E, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês pela participação, por estar aqui nesse espaço, principalmente pensando na educação, pensando nesse cenário e, sobretudo, tentar dialogar de alguma forma como a educação ela colabora nos seus mais vários formas, nas suas mais várias sentidos para entender esse nosso universo, tanto político quanto social, econômico. E pensando nisso, a nossa aula ela tem um caráter mais especial, que é entender a sociedade, principalmente a partir de um determinado livro, de um autor chamado Guy Debord, chamado A Sociedade do Espetáculo, e como isso tudo tem a ver com a questão da televisão brasileira completar 70 anos. Então, veja, é um tema que provoca uma certa reação, principalmente a partir de um determinado momento, que a gente está vivendo atualmente, 2020, sobretudo nessa circunstância que a gente está vivenciando, que é a questão da pandemia, mas que faz a gente olhar para um problema que a gente enfrenta. Qual é Como é caracterizada a questão da imagem no nosso século? Como que a sociedade, como as mídias, como a indústria cultural, ela provoca uma série de mudanças em relação aos nossos comportamentos, à nossa identidade, à nossa cultura, à nossa representação. O que eu quero falar para vocês é que a imagem hoje ela tem um caráter mais comercial. A imagem hoje é voltado para um projeto de venda. Exemplo, o Vitor está aqui, ele vai saber melhor que eu. Hoje, o sonho de qualquer adolescente, por exemplo, é ter um tênis da Nike, porque a Nike representa uma imagem que quer ser construída. A Nike representa uma imagem de esperança, uma imagem, por assim dizer, de algo que a gente busca constantemente. As meninas também vão falar, olha, Lucas, mas no universo feminino nós temos também os produtos de beleza. Marc Way, por exemplo, a Boticário, que são imagens vendidas para os consumidores, principalmente para vocês, mulheres, que passam por uma mensagem, talvez, de esperança, uma mensagem de mudança de vida, qualidade de vida. Então, o que eu quero falar para vocês é que, infelizmente ou felizmente, a indústria comercial, principalmente a mídia social, ela tem um papel de representação, ela tem um papel de comercialização. E a partir disso, a nossa aula ela vai ser começada pensada, principalmente a partir desse poder da mídia em relação à nossa sociedade, como isso vai sendo construído, até a gente chegar na segunda parte da aula, que é entender um pouco mais sobre como a influência da mídia, sobretudo da televisão brasileira, começa a ser pensada e começa a ser articulada. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, uma projeção. Depois só me avise, por gentileza, se vocês conseguem enxergar. Vocês conseguem visualizar? Se puderem responder por áudio, porque eu não consigo ver a tela inicial. Sim. Ok. Pessoal, então, hoje a nossa aula ela é voltada para pensar aqui a sociedade do espetáculo, esse livro que eu vou apresentar para vocês posteriormente, e pensando aqui Guy Debord, nessa condição, nesse articulador, nessa proporção, e também entender qual que é a importância da sociedade, principalmente da televisão brasileira nesse cenário. Bom, Guy Debord é um pesquisador, é um crítico literário que pertence a uma escola chamada marxista. Essa escola, por muitas das vezes, ela tem tem um certo critério em estabelecer algumas condições. Então, veja, Guy Debord, ele assume uma participação, ele assume um papel aqui, que é entender uma teoria acerca da indústria comercial. E quando eu falo teoria, isso é muito importante para vocês. Eu estou falando de uma corrente, eu estou falando aqui de uma possibilidade, de um recurso que vocês vão ter para entender um pouco mais o universo. Então, a teoria,
ela é uma, por assim dizer, uma ferramenta que permite você entender um pouco o mundo. Então, Guy Debord tem uma teoria chamada teoria da sociedade do espetáculo. E no qual consiste essa teoria? Essa teoria, ela é representada a partir da indústria cultural. Segundo Guy Debord, a partir do seu livro aqui, Sociedade do Espetáculo, o ser humano, ele é passível a várias identidades, a vários recursos, a várias culturas e principalmente a várias formas de comercialização. Então, veja, Guy Debord, ele está falando principalmente a partir de um lugar social, então ele é um autor marxista francês, então ele tem esse espaço dentro da academia, é um autor que participa de uma forma crítica à sua sociedade, e olha só, ele é fundador da Internacional Situacionista, uma corrente de críticos literários que vão criticar o atual governo francês. Então, é um autor que permite a gente entender melhor essa sociedade que a gente está falando, uma sociedade posterior à Segunda Guerra Mundial, ou melhor, posterior à Revolução Industrial, e permite que a gente entenda aqui as suas condições. Veja, outro ponto que vale destacar em relação ao nosso autor, ao nosso Guy Debord, é que ele é um dos grandes inspiradores das manifestações de maio de 68. Eu também tenho outro livro para vocês, eu posso passar posteriormente no final, que é um livro que ajuda a entender esses movimentos que começam a ser surgidos na França, sobretudo, aliás, na Europa, sobretudo na França, que é os movimentos do maio de 68. Movimento esse que vai lutar contra, principalmente, alguns governos totalitários, contra alguns governos que são tirânicos. Então, eles começam a ser pensados. Então, olha só, Guy Debord, ele pertence a uma filosofia contemporânea, pós-revolução industrial. E o que ele está falando é justamente que uma crítica contra o capitalismo financeiro, uma crítica como a gente conhece em relação ao mercado. Então, o seu livro, essa teoria gerada por Guy Debord, ele faz a gente pensar em vários assuntos. Primeiro, a sociedade pós-revolução industrial, como a sociedade está sendo dividida, como a sociedade está sendo pensada, como a sociedade ela enfrenta esses problemas, sobretudo pelo uso da imagem, sobretudo pelo uso do poder e sobretudo pelo uso da comunicação e como ela é vendida, e também como o capitalismo financeiro e industrial, eles começam a ser pensados nessa teoria. Veja, Guy Debord não é o primeiro autor que, por assim dizer, vai criticar o capitalismo. Já existia outros pensadores, como Karl Marx, por exemplo, que ele vai tentar dar uma explicação em relação ao capitalismo, sobretudo ao seu poder. Então, a diferença de Marx com Guy Debord é que Guy Debord ele está fazendo aqui uma análise mais precisa em relação à propaganda, como esses recursos começam a ser pensados, como eles começam a ser idealizados e, sobretudo, como a sociedade, principalmente a mídia, eles vão controlar a sociedade a partir do comercial, a partir da imagem, a partir da sua estrutura. Lembra que eu falei do caso do menino que quer ter um Nike? É justamente isso. A mídia passa a ter uma importância, principalmente a partir de um lugar social, a partir desse momento, que é entender como o produto final ele começa a ser pensado. Então, o que Guy Debord está fazendo aqui é uma acusação contra a indústria cultural, contra esse mecanismo de venda. Por quê? Segundo Guy Debord, o produto ele não poderia ter um preço. O produto teria que ser uma coisa natural e não uma coisa comercial. Então começa a se perder essa áurea da obra de arte, principalmente pensando aqui em Walter Benjamin, que também é um outro teórico em relação à nossa área. Então, olha só, a sociedade do espetáculo permite a gente pensar na transformação em produto versus a mídia e o fazer artístico. Permite a gente pensar o controle ideológico, pensar o cinema e sua criação, principalmente a partir do cinema de Hollywood. Permite a gente pensar a dominação das imagens, como ela é construída, como ela é veiculada, e permite a gente pensar aqui
no espetáculo, como a utilização dos recursos audiovisuais. Bom, chegando nesse ponto, a gente tem, então, o primeiro problema. Como a mídia, ela confunde a questão da ficção com a realidade. Como a mídia constrói esse espetáculo. Como a mídia utiliza do seu poder para invadir os lares brasileiros, nacionais, internacionais, para mudar a vida da sociedade. Por quê? Eu estou falando de uma teoria que explica como a mídia tem esse poder e como ela usufrui desse poder. Então, isso é pensado por Guy Debord num sentido de produção, num sentido de impacto, num sentido de especulação. Então, aqui, nós temos já as narrativas que começam a ser construídas a partir da vida real. E eu vou citar um filme para vocês logo a mais, que é uma forma como Guy Debord enxergava o mundo. É um filme que traduz de uma forma muito crítica a nossa sociedade e que, ao mesmo tempo, traz alguns debates em torno do poder da mídia. Então, veja, a indústria midiática, ela começa a ser pensada a partir desse conceito de Guy Debord. Então, nós temos aqui o espetáculo concentrado, que é um espetáculo mais voltado para uma área mais militar, para uma área mais de controle, e o espetáculo difuso, que é um espetáculo mais descentralizado, um espetáculo que não tem tanto assim resistência e não tem tanto assim poder. Eu falei para vocês sobre o filme chamado O Show de Truman, não sei se vocês já acompanharam, é uma comédia, em que o autor principal, Truman, ele, na verdade, é uma criança que nasce num verdadeiro reality show e que sua vida passa tudo nas novelas, passa no cinema. Então, a sua vida, ela é vendida a partir do comércio. A sua vida individual, pessoal, ela tem aqui um papel que é do comércio. Então, o que Debord está fazendo é justamente denunciar isso. Olha, a sociedade está aproveitando da indústria comercial, está aproveitando do seu poder para influenciar a sociedade para o consumismo. Então, a primeira crítica aqui que a gente tem em Debord é o consumismo desenfreado. Por quê? Isso faz com que a população perca o seu sentido, perca a sua liberdade e, consequentemente, perca o seu poder de ser crítico, de ser racional, e tudo isso faz com que a gente entenda, então, um pouco melhor sobre as suas teorias. Outro autor aqui, outro livro que eu recomendo para... Livro não, perdão. Outro filme que eu recomendo para vocês Quero Ser John Malkovich. É um personagem que, na verdade, ele incorpora um outro personagem para poder, a partir da sua vida, mudar toda uma conjuntura social. Então, assim, esses dois filmes fazem a gente entender um pouco mais esse universo, sobretudo a partir da indústria cultural e como ela começa a ser pensada. Bom, chegando nesse ponto, a gente caminha para a nossa segunda parte da nossa aula, que é entender as relações dessa teoria de Debord em relação à televisão brasileira. Então, a primeira coisa que vocês devem levar em conta é que Debord tem uma teoria acerca da indústria comercial, ele tem uma teoria que é uma teoria crítica em relação a como essa teoria, como essa forma de enxergar, ela muitas das vezes é uma forma consumista, uma forma desenfreada, e ele tem uma outra crítica que é em relação às imagens, em relação ao espetáculo, porque para ele, esse espetáculo, ele é vendido, ele é comercializado, não como uma forma de arte, mas uma forma de lucro, de uma forma de capitalismo, uma forma de entender aqui as dimensões. Bom, e a gente entendendo isso, obviamente, faz a gente chegar nesse segundo ponto da nossa aula, que é os 70 anos da TV brasileira. E o que isso tem a ver, o que isso importa? Bom, a TV brasileira, ela teve uma importância social na vida de todos os brasileiros de uma forma geral. Por quê? Ela foi o principal canal de comunicação, o principal canal de veiculação de notícias, informações, em que muitos dos nossos pais, as avós, se comunicavam através da televisão. Então, a televisão tinha esse papel, tinha essa condição de comunicação. E hoje, atualmente, esse ano, 2020, ela completou 70 anos. E por que isso é importante?
Era importante para a gente entender aqui qual que é a sua importância dentro desse cenário e, consequentemente, das transformações. Bom, essa primeira imagem que eu trouxe para vocês, ela representa aqui, ó, a primeira TV brasileira, a TV Tupi-Guarani, que foi para o ar 70 anos atrás, e aqui ao outro lado, a gente percebe aqui, ó, um personagem, uma figura de um ser humano, olhando para as telecenas, para as teles vídeos, e estão tentando ver aqui qual o canal que ele está tentando enxergar. Então, assim, a mídia passou por um processo de mudanças, consequentemente, nos seus canais, nos seus hábitos, que também influenciaram toda a sociedade brasileira. E tudo isso, obviamente, começam a ser pensada possivelmente nessa aula, que é entender qual é, afinal, o futuro da TV brasileira em relação aos problemas que a gente está vivenciando atualmente, principalmente com o avanço da internet, com o avanço das redes streamings, com o avanço de canais de YouTube, Facebook, e como que a TV está se preparando, se está se organizando, principalmente a partir desses cenários. Então, veja, para a gente entender a mídia brasileira, sobretudo a TV, a gente tem que entender a partir de um certo personagem, o Assis Chateaubriand. Esse cara, ele foi um dos grandes percussores da mídia brasileira, sobretudo da televisão brasileira, porque ele foi o primeiro cara a trazer, por assim dizer, a TV para o Brasil. Então, assim, é um jornalista que ele entendeu que o Brasil precisaria de mudança, precisaria de valores, então esses valores foram encontrados através da televisão, então ele percebeu que para isso precisaria estruturar um canal de TV. Foi assim que nasceu a TV Tupi em 1950, como uma forma de trazer para os lares brasileiros informações e cultura. Eu trouxe também aqui uma imagem para a gente brincar de alguns personagens, como Castelo Rá-Tim-Bum, até mesmo como Chaves, como que a TV ela começa a ser pensada durante todo esse cenário. Por quê? Quando eu falo para vocês que a TV ela muda os nossos hábitos, muda a nossa cultura, muda a nossa identidade, eu estou falando de jargões que começam a criados. Por exemplo, o Faustão tem um quadro, por exemplo, que é chamado Se Vira nos 30. Então, muitos brasileiros hoje, atualmente, quando alguém está desesperado, fala, ó, se vira nos 30 aí. Então, é uma forma de interação entre a sociedade, entre a TV brasileira e suas representações, como uma forma de comunicação. E aqui, só para fins ilustrativos, eu trouxe para vocês uma TV aqui de 1950, que foi a primeira exibição aí em preto e branco, e aqui uma TV dos anos 70. Então, assim, se a gente perceber, a gente tem várias diferenças com as nossas TVs atuais, que hoje já tem definição 4K, já tem Ultra HD, já tem entrada HDMI, já tem Wi-Fi, Bluetooth, já tem toda uma série de recursos. Então, assim, a TV brasileira, ela passou por mudanças nesse quadro, consequentemente, dessa forma de a gente entender todo o universo, então isso começa a ser pensado, e a gente entendendo isso, obviamente, vai a gente pensar nesse quadro que a gente está vivenciando atualmente. Bom, a primeira coisa, então, é a gente entender por que a TV tem esse papel, por que a TV tem essa participação e por que a TV ganhou essa resistência, por assim dizer. Então, quando a gente analisa isso, a gente está falando aqui do poder teórico de Guy Debord, esse nosso filósofo que vai entender melhor todas as suas formas de analisar e, consequentemente, as suas existências. Bom, pessoal, a gente chega, então, aos momentos finais da nossa aula, mas, de uma forma ou outra, Letícia, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda, viu? A gente chega aqui nesse momento, nessa forma da gente encarar a sociedade, principalmente a partir dessa figura da TV, sobretudo da indústria cultural, como ela começa a ser pensada, como ela começa a ser idealizada e, consequentemente, qual é o nosso papel em relação a isso. Bom, pessoal, em relação a essa forma de comunicação, em relação à teoria aqui de Guy Debord,
Ficou alguma dúvida em relação a como ele enxerga, como ele encara essa sociedade? Eu começo aqui pela Camila. Camila, é sua vez de falar. Oi. Não, nenhuma dúvida. Eu quero o livro emprestado, inclusive, né? Já Ah, terminou tá. de ler em 2 dias, comprou num, já acabou. Fiquei bem interessada no assunto depois que eu procurei. Bianca, Oi, você já tinha ouvido falar de Debo? já, Já? E já. aí, o que você achou dele? Não, eu gostei bastante. Não tem Gostou dúvida, não. bastante. E Vitor, Oi, você já tinha ouvido falar de Debo? eu acho que já. Eu já tinha ouvido Já? falar do filme, do Trauma no Show da Vida. Ah, bacana, bacana. Você chegou a assistir ou não? Não, não assisti, mas só que eu li a sinopse do filme. Ah, bacana. Letícia, se você quiser comentar alguma coisa, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Bom, eu acho que não está escutando. Adriana, Não ficou nenhuma dúvida, não, professor. ok. Micaelen, Tudo certo. e aí, eu acho que vocês estão mentindo, viu? Ah, Carol, é legal porque eu converso sozinho aqui, né? E aí, fosse na aula presencial. Jordana, Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei bem interessante, trouxe bastante coisa, bastante conteúdo para mim que não sabia, nunca tinha ouvido falar desse filósofo e tal. Mas eu gostei, tirei bastante coisa, pude aprender bastante coisa. acho que, na verdade, Jordana, é um autor que, sinceramente, até eu nunca ouvi, assim, na graduação eu ouvi falar de uma forma brevemente, mas assim, que eu fui tomar conhecimento foi uma coisa recente. Então, é um autor que permite a gente entender. Então, como eu falei anteriormente, é uma teoria que faz a gente entender um pouco desse universo, principalmente da indústria comercial, da indústria cultural, e como ela vai sendo pensada e como ela vai sendo idealizada. Então, é um autor que permite a gente entender como a indústria ela domina as suas várias representações, as suas várias identidades, a sua cultura, a seu poder, as suas relações. Então, tudo isso, obviamente, parece ser óbvio, mas assim, ele só foi pensado, idealizado por Guy Debord, que é um teórico marxista que começa então a entender todo esse universo. Maria Eduarda, quer comentar alguma coisa? Achou bem interessante. Bom, pessoal, então, assim, para as considerações finais, como eu havia falado anteriormente, Guy Debord, ele, na verdade, é um teórico que permite a gente entender todas essas relações de dominação, essa relação da indústria cultural, essa relação da imagem, do espetáculo, como ela começa a ser pensada, como ele começa a ser construída, para a gente chegar aqui numa forma de a gente entender o mundo. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, ele pode ser lido, pode ser interpretado a partir de um viés ou de uma identidade de vocês. Então, obviamente, claro que isso que a gente está falando, o que a gente está discutindo, ele pode ser utilizado para vocês, por exemplo, numa possível redação do Enem, ou uma possível redação de alguns vestibulares, que, por exemplo, vão cobrar a influência da mídia, que vai cobrar que, como a mídia ela tem esse poder mais consumista, a gente entender quais as relações que isso é construída. Então, tudo isso, obviamente, é uma possibilidade de interação, é uma forma de vocês entenderem o universo que os cercam e, consequentemente, entender o que está por trás disso. Então, mais uma vez,
é uma teoria crítica em relação à indústria cultural, comercial, e que estabelece que algumas posições em relação ao ser humano. E chegando, então, às nossas conclusões finais, a segunda parte da nossa aula foi voltada para a gente pensar um pouco melhor sobre a TV brasileira, como que ela também ocupa esse lugar privilegiado, porque a TV brasileira é uma testemunha ocular da história, participa de vários acontecimentos, então vale a gente ressaltar que a TV, ela vivencia pelo menos 70 anos da nossa história, que por coincidência são tempos que a gente vivenciou ditadura militar, vivenciou regimes autoritários, principalmente a partir de 68. Então, tudo isso permite a gente entender qual é o papel da mídia em relação a isso e como ela se mostra em relação a todas as decisões que a gente está pensando, tanto em relação a poder, em relação à economia, em relação à comunicação e principalmente aqui em relação a como ela se oferta, como ela se vende. Então, a crítica de Guy Debord, já finalizando a aula, é que a mídia, ela provoca para o consumidor, no caso nós, é uma forma consumista de ver as coisas. Então, a gente compra, muitas das vezes, não com uma necessidade, mas sim com um consumo de exibir a nossa imagem. Tanto é que, por exemplo, se ele fosse vivo atualmente, ele falaria que hoje isso tudo está nos Instagrams, está nos Facebook, está tudo no que provoca esse sentimento de pertencimento, de provocação da imagem, do espetáculo. Então, as imagens têm isso, de dar essa beleza, mas uma beleza mais consumista, uma beleza mais no sentido de provocar uma condição, uma hierarquia superior aos demais. Então, tudo isso é pensado e provocado por Guy Debord como uma tentativa aqui, resumida, de denunciar o poder da mídia em relação à indústria cultural. Então, já fechando a nossa aula, Guy Debord, obviamente, ele assume essa condição, ele dá essa leitura para nós entender todo o nosso universo que o cerca, sobretudo, mais uma vez, em relação à mídia, à crítica que ele vai ser provocado, que ele vai ser pensado. Bom, pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês. Se alguém tiver alguma outra dúvida, eu puder responder, sinta-se à vontade, eu sei que vocês são tímidos, a Camila principalmente, né, Camila? E lembrando, gente, mais uma vez, todos que estão aqui vão ganhar um bolo da Camila no final da aula, tá? É só passar o endereço aqui no chat. Então, Camila, a gente está esperando na sua aí. casa, né, lógico. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolos. Inclusive, um bolo para Uberaba, porque tem um participante de Uberaba aqui, viu? Meu Deus, não. Vocês não. que têm que dar um presente para mim hoje, participação especial. Presente para você, por quê? É lógico, participação especial. Ai. A Bianca Até também aqui sim dá trabalho, né, Camila? Não. Bianca, ela tá sendo Me assim defende, mesmo? por favor. Como que tá? Oi? Tá sendo assim mesmo essa relação Não, com a Maria. Camila? Errado, Maria Eduarda. Não, você que vai me mandar o bolo, imagina. Viu? Viu como tô falando que você vai pagar pra gente? O Lucas fica dando ideia tudo errado, gente. Não acompanha a cabeça dele. Bianca, o que você me fala da Camila esse ano? Camila tá ótima, viu? É um exemplo. Sempre fui. Eu tô. Ela tá te persuadindo também, Bianca? Eu? Como assim? Como assim? Tinha que ser Vitor, eu o que você me fala perguntando o que disso tá tudo? acontecendo. Oi? Ô, Vitor, você que também assim convive com as duas, o que você me fala das duas? Ué, eu não convivo muito, não. A gente é de sala diferente, só que elas participam das palestras que tem lá na escola e tal. Tá vendo? Que bonito. Uma coisa é você entrar, outra coisa é participar. Será que elas participam mesmo? Nossa Aqui uma senhora. dúvida minha, viu? Ah, não, Lucas. Eu acho que tinha que dar um presente mesmo pra ela, viu? Não queria falar nada, não, mas. Muito obrigada. Eu também Pessoal, acho. eu só vou finalizar aqui a gravação para não ficar uma coisa mais longa, mas a gente pode ficar aqui conversando.